Olá, queridos, tudo bem? Hoje eu vim contar um pouco da minha experiência na África do Sul para vocês. Vou contar de maneira breve por causa do tempo, mas eu espero que vocês gostem de saber um pouco mais do que aconteceu naquela época. Bom, em 2011, em 2010, quando eu estava terminando o ensino médio, surgiu uma oportunidade a partir de uma amiga da minha mãe que estudou no Centro Evangélico de Missões com ela, de que eu fosse morar com ela na África do Sul, para que eu pudesse ter uma experiência transcultural de missões e também de aprendizado de língua e cultura de um outro povo, porque ela sabia que eu já, em 2008, havia tido um chamado pela parte de Deus de maneira especial para trabalhar com missões. Então, em 2011, eu cheguei à África do Sul, fui recebida lá na cidade do Cabo, que é a última cidade da África, do continente africano. Fui recebida pela equipe da APMT, Agência de Missões Transculturais Presbiteriana, né? Onde aprendi um pouco mais de como era o cotidiano deles e dos trabalhos que eles desenvolviam naquela região. Também comecei a estudar inglês numa escola de inglês que era voltada para missionários. Eu ia todas as manhãs para a aula de inglês e junto com essa aula de inglês eu fui direcionada, me sugeriram, me aconselharam que eu fizesse algum tipo de trabalho voluntário para que eu pudesse tanto exercer a prática da língua inglesa, quanto também poder trabalhar com missões em algum contexto daquela cidade. E assim eu fui apresentada para a Tina. A Tina é uma mulher que trabalha com o movimento da APEC Internacional, que é a Associação Pro Evangelismo de Crianças. Ela me ensinou, me treinou para evangelizar crianças. E então eu fui fazer esse trabalho com ela em zonas periféricas da cidade do Cabo. Foi engrandecedor porque eram crianças que, apesar de um contexto muito complicado, de falta de alimento, de falta de saneamento, enfim, crianças realmente carentes, elas tinham uma alegria e um coração muito aberto para escutar as histórias sobre Jesus, as histórias da Bíblia, também para poder ouvir falar da mensagem da salvação. E eu tenho certeza de muitas crianças que tiveram suas vidas transformadas por causa desse trabalho, tanto por parte da Tina quanto por minha parte. Foi realmente muito maravilhoso. Depois disso, então... deixa eu contar para vocês como eu fazia para chegar nesse local. Basicamente, eu tinha que pegar um trem, e isso era uma coisa um pouco perigosa na cidade do Cabo, devido ao alto índice de estupro na região, por causa de uma crença de que se você estupra mulheres virgens, você pode se livrar da AIDS. Então isso acontece com muita frequência, infelizmente, é uma crença que nós sabemos que é irreal, mas infelizmente tem um índice muito grande naquela região. Mas eu pegava o trem, ia para uma outra estação, um pouco mais distante da minha casa, e de lá eu pegava um táxi, que não era um táxi, na verdade era uma van, como as que a gente tem aqui na nossa cidade. E nessa van eu ia para essas regiões diferentes para poder contar as histórias de Jesus para as crianças junto com a Tina. Uma situação que me deu medo uma vez foi quando eu estava esperando a Tina chegar e ela tinha se atrasado um pouco. E um homem chegou perto de mim, né, e veio me abordar e começou a conversar comigo, dizendo que eu estava com uma cara muito emburrada e que eu tinha que sorrir. Então eu fiquei um pouco mais quieta e depois tentei me distanciar dele de alguma maneira, né? Mas foi um momento que realmente eu fiquei um pouco nervosa, assim, um pouco com medo. Logo depois a Tina chegou e ficou tudo bem. Eu teria muitas outras coisas para falar desse período na Cidade do Cabo. Eu fiquei na Cidade do Cabo por 7 meses, frequentando uma igreja presbiteriana que me recebeu, na qual eu trabalhei no Ministério de Louvor e também com as crianças. Foi um momento muito maravilhoso. Mas se eu fosse contar... Desculpem pela moto. Se eu fosse contar tudo que eu fiz durante esses 7 meses, eu não teria tempo para falar da outra parte. Bom, a outra parte foi a seguinte: depois de 7 meses, então, estudando inglês, fazendo esse trabalho e aprendendo mais da cultura sul-africana, também das línguas, eu fui
para uma cidade que fica mais ou menos 2 horas de distância da cidade do Cabo. Nessa época eu já não morava mais com a amiga da minha mãe, mas sim numa base da Jocum, né, que é Jovens com uma Missão. Nessa base a gente tinha trabalhos específicos com alimento, a gente tinha que cozinhar, fazer a limpeza da base. Era um lugar onde pessoas de várias nacionalidades moravam juntas, né, para fazer missão e também para estudar sobre isso, né? E então eu fiz a escola de treinamento e discipulado da Jocum, nessa cidade chamada Worcester. Essa escola que eu fiz, esse treinamento, ele foi voltado para artes. Então a gente aprendia a trabalhar com música, com dança, com teatro, com artes manuais de desenho e outras coisas, para evangelizar, falar de Jesus para as pessoas. E essa escola, ela funcionava da seguinte maneira: eram 3 meses de aulas, né, da parte teórica, onde a gente estudava a Bíblia, entendia mais sobre missão, e 2 meses de parte prática, onde a gente realmente saía nas ruas para poder evangelizar e falar de Jesus. E nesse período da parte prática, inicialmente o nosso trabalho foi nas regiões periféricas dessa cidade, né, mais vulneráveis mesmo. E a outra parte foi na Inglaterra durante as Olimpíadas de 2012. Nessa parte da Inglaterra, inicialmente a gente foi para uma cidade chamada Coventry, que não é uma cidade tão grande quanto Londres, mas é mais ou menos na proporção de campos, digamos assim. Nessa cidade a gente ficou numa igreja e a gente não tinha onde tomar banho. Então a gente tinha que tomar banho, por exemplo, em um depósito onde tinha um tanque, e a gente tomava banho daquela forma. Também passamos um pouco de frio nos primeiros dias, porque a gente dormia no chão, e quando chegava mais o anoitecer na Inglaterra era bem frio, apesar de ser verão. E a gente ficava meio congelando um pouco. Depois a igreja forneceu colchões mais grossinhos pra gente e a gente ficou melhor. Uma outra parte do nosso evangelismo na Inglaterra foi numa cidade menor ainda, chamada Nuneaton. Essa cidade, ela era... numa cidade menor ainda, chamada Nuneaton. Nessa cidade a gente fazia evangelismo de rua mesmo, então a gente apresentava as danças, o teatro, e enquanto uma parte do grupo fazia a apresentação, outra parte do grupo conversava com as pessoas que estavam assistindo. E esse era o momento ideal para a gente conseguir abordar o assunto da salvação. E em muitos casos a gente conseguiu fazer isso. Eu tive ótimas conversas com algumas senhoras nessa época. E logo depois a gente foi fazer o mesmo processo já em Londres, que é uma cidade muito grande, no caso a capital da Inglaterra, né? E é interessante porque Londres já é um local onde há uma convergência de culturas e nacionalidades e línguas muito forte. Mas durante as Olimpíadas da Inglaterra isso estava dobrado, né? Então tinha gente de tudo quanto é lugar mesmo passando por ali. E a gente pegava pontos centrais da cidade, pontos bem turísticos, para poder fazer esse trabalho, né? Então também cheguei a conversar com algumas outras pessoas enquanto elas assistiam às apresentações, e também os meus amigos conversavam com outras pessoas enquanto eu me apresentava junto com outras pessoas do grupo. Um caso interessante que eu queria contar para vocês foi quando a gente foi fazer um evangelismo, um tempo de evangelismo numa região de Londres que é muito turística, que é chamada Piccadilly Circus. É um local como se fosse um centro, uma pilinca expandida. Então, nesse lugar tem muita boate, tem teatro, tem lojas mais caras, shows, espetáculos e coisas assim. Então, muita gente vai para esses locais. E a gente, nesse bairro, a Jocum de Londres tinha uma cafeteria. Essa cafeteria... ela era bem estratégica e eles vendem o café e bolo e outras coisas assim por um preço bem acessível, para que as pessoas possam se alimentar ali, mas não um alimento apenas físico, né? Um alimento espiritual também, já que esse era o momento
específico para poder abordar essas pessoas e conversar com elas sobre Jesus também. Fazer amizades sinceras, né? E num dia a gente estava voltando desse local para poder, enfim, voltar para onde a gente estava dormindo, e a gente viu um moço com uma moça, e essa moça estava passando muito mal. Ela estava, enfim, já tinha bebido muita coisa, e não sei o que mais ela pode ter utilizado, mas ela estava muito mal, ela estava vomitando, né, assim, na rua mesmo, e a gente parou para ajudar. E eu me lembro que o cara não gostou do fato da gente parar para ajudar, e ele, com muita raiva, com muita agonia nele mesmo, ele virou pra gente e perguntou assim: por que vocês se importam? O que a gente tem a ver com vocês? Por que vocês estão perdendo o tempo de vocês para ajudar a gente? E a gente conseguiu conversar com ele um pouco, mas ele não deu muita atenção. Só que aquelas palavras ficaram ecoando, tanto para mim quanto para os meus amigos. E eu acho que isso resume a missão de Deus pra gente. Por que a gente se importa? Porque Cristo se importou com a gente verdadeiramente, no nível de chegar à morte de cruz por nós. Então, a gente tem que se perguntar todos os dias com quem a gente se importa e por que a gente se importa com essas pessoas. E mais do que isso, eu acho que a gente tem que se perguntar com quem Deus se importa. Até que ponto a gente está disposto a viver e entregar a nossa vida para a missão do Senhor, seja onde a gente estiver. Bom, isso foi um pouquinho do que eu vivi na África do Sul. Se vocês quiserem saber mais, tem muitas outras histórias. Tem história até de acampamento selvagem, onde eu fiquei 12 horas perdida no meio da montanha. E depois eu fui encontrada pelo líder do grupo. Mas tem muitas histórias boas para contar. Se vocês quiserem saber mais, pode perguntar para mim. Eu adoro contar as histórias. E também agradeço muito a todos que contribuíram naquela época, continuam contribuindo, seja financeiramente, seja por oração. É um prazer para mim poder saber que vocês entenderam o meu chamado e têm me ajudado, tá bom? E que Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês gostem de algumas histórias. E se tiverem fotos, eu espero que vocês gostem das fotos também. Senão, eu posso mostrar depois, tá bom? Tchau, Deus abençoe. Come on, let's praise the King, for He's worthy and worthy of praise. Yes! Bayeti, 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 'cause